Olá! Vamos revisar um tema fundamental e que sempre gera dúvidas: a proteção do domicílio e dos nossos dados digitais. Até onde vai essa proteção quando bate de frente com uma investigação criminal? Vamos analisar o que os nossos tribunais superiores têm decidido sobre busca e apreensão, focando naquilo que é essencial para entender como as regras funcionam hoje. Essa é a grande questão, né? É uma verdadeira balança. De um lado, a gente tem o nosso direito sagrado à privacidade, à inviolabilidade do nosso lar. Do outro, o dever do Estado de investigar crimes. Onde exatamente a gente traça essa linha? Esse é o desafio constante que os tribunais enfrentam e que a gente vai desvendar agora. Bem, vamos começar pela base de tudo, a pedra fundamental de toda essa discussão. A regra principal, a inviolabilidade do domicílio. E olha, isso não é só um detalhe, é o princípio que sustenta o nosso direito à privacidade no nosso espaço mais íntimo. A regra geral é muito forte e muito clara. A Constituição diz que a nossa casa é um asilo inviolável. Então, para que o Estado possa entrar à força, a regra de ouro é a apresentação de uma ordem judicial, um mandado bem detalhado e fundamentado. Sem esse documento, em princípio, qualquer entrada é ilegal. Tá, mas e naquelas situações de urgência, quando não dá tempo de esperar por um mandado? Para esses casos, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um filtro bem rigoroso, as famosas fundadas razões. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não basta uma simples desconfiança ou uma denúncia anônima sem mais nada. É preciso que existam fatos concretos, um cenário objetivo que leve à forte crença de que um crime está acontecendo ali, naquele exato momento. E a própria Constituição já nos dá as exceções à regra do mandado. Além da ordem judicial, que só vale durante o dia, a entrada é permitida para prestar socorro ou em caso de desastre. E claro, nos dois cenários mais comuns e complexos, o flagrante delito, que exige aquelas fundadas razões que acabamos de ver, e o consentimento do morador. Aqui tem um ponto-chave que aparece muito em crimes como tráfico de drogas, o conceito de crime permanente. A ideia é que, como o delito se estende no tempo, o estado de flagrante também é contínuo. Isso pode justificar uma entrada sem mandado, mas, e isso é crucial, os tribunais sempre reforçam que isso não é um cheque em branco. A análise é sempre caso a caso, ponderando a urgência e se existiam de fato aquelas fundadas razões. Agora, vamos mergulhar na exceção que é mais usada na prática e que provocou uma das mudanças de entendimento mais importantes dos últimos tempos: o consentimento do morador. Olha só, aqui a gente vê uma verdadeira virada de chave. Antes, o consentimento podia ser presumido e a palavra dos policiais tinha um peso quase absoluto. A grande mudança, consolidada pelo STJ naquele famoso habeas corpus 59.851, inverteu completamente essa lógica. Agora, o consentimento precisa ser provado de forma clara, robusta, e a responsabilidade de provar isso, o ônus da prova, é inteiramente do Estado. E como deve ser esse consentimento para ter validade? A decisão é bem enfática. Ele não pode ser fruto de medo, de coação, precisa ser uma manifestação de vontade real, genuína e, de preferência, registrada para não deixar nenhuma margem para dúvida. Então, para a gente resumir e fixar os requisitos de um consentimento válido. Primeiro, tem que ser voluntário, ou seja, sem pressão ou intimidação. Segundo, tem que ser inequívoco, claro, sem deixar qualquer dúvida sobre a autorização. E terceiro, precisa ser comprovado. O STJ aponta que o ideal é ter uma gravação em vídeo ou um termo assinado para garantir que tudo foi feito corretamente. Beleza, já saímos do espaço físico da casa, agora vamos entrar no espaço digital, que traz um desafio talvez ainda maior para o direito, a prova que está guardada nos nossos celulares. Pode até soar forte, mas a ideia de que um celular exige ainda mais proteção que um domicílio reflete bem o que os tribunais pensam. E o motivo é simples. Hoje, um smartphone é uma extensão da nossa vida. Guarda nossas conversas, fotos, dados financeiros, localização. Acessar esse dispositivo é fazer uma devassa muito mais profunda na privacidade de uma pessoa. A lógica aqui é muito parecida com a da casa. Para acessar os dados de um celular, a regra é a necessidade de uma autorização judicial específica e bem fundamentada. E um ponto muito importante, o fato de alguém ser preso em flagrante não dá à polícia uma carta branca para sair vasculhando o conteúdo do aparelho, de jeito nenhum. O fundamento para essa proteção toda está na nossa Constituição. O acesso sem mandado é visto como uma violação ao sigilo e à intimidade. Por isso, como regra, qualquer prova obtida dessa forma é considerada ilícita. Mas ter um mandado é só o começo. Para que a prova digital seja válida, a integridade dela precisa ser garantida. É aí que entra a cadeia de custódia.
um registro detalhado de tudo o que aconteceu com a evidência digital. Procedimentos técnicos, como a geração de um hash, que é como se fosse uma assinatura digital única do arquivo, são essenciais para provar que nada foi alterado. Uma falha nesse processo pode invalidar a prova. Certo, mas o que acontece na prática quando uma dessas regras é quebrada? Quando a polícia entra numa casa sem mandado ou sem consentimento válido, ou quando acessa um celular sem autorização. Bom, aí a gente entra no campo das provas ilícitas. A doutrina que explica isso é a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. E a metáfora é perfeita, né? Se a prova original, a árvore, foi obtida de forma ilegal, ou seja, está envenenada, todas as outras provas que só foram descobertas por causa dela, os frutos, também estão contaminadas. Elas não podem ser usadas no processo. Então o ciclo é basicamente este. Uma ação ilegal leva a uma prova contaminada, que leva a sua anulação e retirada do processo. Mas a pergunta que sempre fica é: essa contaminação é absoluta? Existe alguma forma de salvar a prova? Sim, existem algumas exceções. As duas principais exceções que podem salvar uma prova são a da fonte independente e a da descoberta inevitável. A fonte independente é quando aquela mesma prova é obtida por um outro caminho, um caminho lícito, e que não tem nada a ver com a ilegalidade. Já a descoberta inevitável é quando a acusação consegue provar que, de qualquer maneira, aquela prova seria encontrada por meios legais, se o procedimento padrão de investigação fosse seguido. E aqui está o pulo do gato da jurisprudência mais recente. Para aplicar essas exceções, não basta a acusação só supor, só dizer que a prova seria descoberta. É preciso uma demonstração concreta e razoável de que isso realmente aconteceria. Uma simples hipótese, um achismo, não é suficiente para salvar a prova que nasceu de uma ilegalidade. Para a gente finalizar, fica a reflexão. A tecnologia avança numa velocidade impressionante, criando desafios novos o tempo todo. As regras que a gente viu aqui, que foram criadas para o mundo físico e depois adaptadas para o digital, será que elas são suficientes? Será que elas vão dar conta de proteger nossos direitos e, ao mesmo tempo, garantir justiça no futuro? Esse é um debate que, com certeza, ainda vai longe.